Olá, passando aí para desejar um dia abençoado, poderoso sobre a sua vida, uma semana extraordinária, em nome de Jesus, amém? Quero compartilhar um pouquinho da história de José, se encontra lá em Gênesis 40, a partir do versículo 20 até o 23, diz assim: 3 dias depois, era o aniversário de Faraó, e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Elevou o chefe dos copeiros de volta a seu cargo, para que voltasse a entregar o copo a Faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Esse é um pedacinho, né, da história de José, e é uma história assim que nos permite, né, um aprendizado enorme. A gente está falando de um garoto, de um adolescente que eram ao todo 12 irmãos, tinham 12 irmãos, e ele era um dos mais novos, e o pai dele, ele gostava muito dele, né? Sempre tem aquele filho que é mais obediente, que é mais próximo e tal, e eu creio que José era um desses. Certa feita, Jacó pede para José ir ver os irmãos, como os irmãos estavam. Os irmãos estavam cuidando do rebanho, mas estava assim, bem afastado, bem distante. E José, obedecendo ao pai, ele foi. Acontece que o fato de o pai gostar muito de José incomodava os irmãos. Os irmãos existia um certo ciúme, uma certa rincha ali entre eles. E quando de longe eles avistaram José chegando, eles já tramaram, né, ali contra José, para dar um fim em José. Teve ali o irmão mais velho, né, que tentou salvar, proteger José de alguma forma, né, se eu não me engano, Rubens, mas para não matar, né? Quando José chegou, eles pegaram José, jogaram José num buraco, né, num poço, um poço que estava seco, só estava com barro. Eu creio que passado algumas horas, eles avistaram umas caravanas de ismaelitas que desciam para o Egito, e alguém lá teve a ideia de, em vez de matar o menino, vendê-lo como escravo. E assim o fizeram. José foi vendido ali para os ismaelitas. Eles mataram um cabrito, sujaram a túnica de José e levaram ela ao pai e disseram ao pai: olha, o seu filho foi morto. Contaram essa história aí para o pai. Tá, José desce ao Egito e ali no Egito ele é vendido como escravo. E ele foi trabalhar na casa de Faraó, na casa de Potifar, que era ministro de Faraó. Assim, isso já me chama atenção pelo seguinte: ele era um menino temente a Deus e obediente ao seu pai. Aí acontece essa tragédia, os irmãos dele se levantam contra, tentam matá-lo, não mata, mas vende ele como escravo. E eu fico pensando assim, como fica a cabeça de um adolescente nessas circunstâncias? Você agora está no estrangeiro, você está num lugar onde você não entende o idioma, e agora você é de uma família boa, próspera, e agora você, de uma hora para outra, você vira um escravo. E como, né? Que mudança terrível foi na vida de José e como que ele enfrentou isso. Aí a gente vai ler a história, a gente percebe que José, ele chega como escravo ali na casa de Faraó, ele começa a trabalhar e diz a palavra de Deus que ele prospera. Tudo começa a fluir na mão dele de uma tal maneira que Potifar coloca ele como líder, como encarregado, como chefe. Porque o menino era bom, trabalhador, dedicado e Deus era com ele. Olha só que coisa interessante. Ele poderia ter simplesmente ficado depressivo.
Ele poderia estar angustiado, ele poderia estar aborrecido, magoado, mas ele resolve ali dar o melhor. Ele resolve ali naquele momento se dedicar e ele prospera ali. Aí vai Faraó, coloca ele como chefe e as coisas começam a dar certo na vida dele. Chega um dado momento que a esposa de Faraó, ela tem desejo de ter relações com José. Certamente era um jovem bonito. E diz a palavra de Deus que José, ele sempre fugia dela, ele sempre... Até um dado momento que um dia ela tentou forçar ele. E quando ela fez isso, ele fugiu. Ela agarrou ele, ele fugiu, porém a capa ficou na mão dela. E aí essa mulher, ela agora, como não conseguiu ficar com ele, ela grita desesperadamente para chamar a atenção da segurança, do restante dos empregados lá do ministro, do Potifar. Quando eles chegam, ela fala, olha, esse hebreu que o meu marido colocou aqui dentro tentou me estrupar, tentou me forçar. E aí, quando o Potifar chega, não tem outro meio. José, ele vai para o cárcere, ele vai para a prisão. Aí, mais uma vez, eu fico pensando, como ficou a cabeça desse jovem agora na prisão? Né? Ele tentou ser fiel. E ele foi para, olha só, ele foi para a prisão exatamente porque ele foi fiel. Exatamente porque ele estava fazendo o correto, ele foi para a prisão. E detalhe, tá? Porque a Bíblia não entra, né, nesses pormenores. Ele foi preso como estuprador. Agora você imagina, de um ministro do faraó, né? Hoje o que acontece com estuprador na prisão? Então eu fico pensando, meu Deus, que jovem terrível, que situação difícil. Como ele não deve ter apanhado naquela prisão, entre outras coisas que podem ter ocorrido com ele lá naquela prisão. Mas esse jovem, mais uma vez, ele dá uma lição para nós, ele dá uma lição para mim, para você, ele de resiliência, de volta por cima. Por quê? Porque diz a palavra que dentro de pouco tempo, o chefe ali dos carcereiros, o carcereiro que tomava conta ali daquela prisão, começa a perceber que José era um jovem diferenciado e começa a colocar ele também para tomar conta. Dentro de algum tempo ele está liderando lá dentro da prisão. Olha só que coisa terrível. Mais uma vez era para ele estar angustiado, aborrecido, magoado, deprimido e até aborrecido com Deus, por que não? Porque até então, né, toda a tentativa dele de ser fiel a Deus está dando errado. E no entanto, não, ele consegue dar a volta por cima. Então ali na prisão ele prospera. E dentro da prisão tem duas pessoas em especiais que estavam presas, que era o copeiro e era o padeiro do rei. Certo dia, os dois tiveram um sonho. E eles ficaram assim, encucados, perturbados com aquele sonho. E José pede. José já era conhecido como sonhador, né? Foi esses sonhos que desde o início começou a botar ele, né, em furada. José fala com esses dois, olha, conte para mim o sonho. E aí eles contaram. E aí José deu a interpretação, tanto para o copeiro quanto para o padeiro, que eles seriam Faraó, chamaria os dois. Só que o copeiro iria ser restabelecido a sua função e o padeiro não. O padeiro seria morto. Aconteceu que dentro de 3 dias era o aniversário do Faraó e ele estava dando uma grande festa. E no meio dessa festa ele manda chamar esses dois, tanto o copeiro quanto o padeiro, sendo que o copeiro ele restabeleceu a sua função original e o padeiro ele mandou enforcar. Tudo bem, José, quando interpretou o sonho deles, virou para os dois e falou assim, olha, quando vocês saírem daqui, lembra-te de mim. Acontece que a palavra diz que
o copeiro esqueceu-se completamente de José. Até que passaram-se alguns anos e um belo dia, quem tem sonho agora era Faraó. Faraó teve um sonho e estava perturbado, porque ele não conseguia a interpretação e ninguém conseguia interpretar para ele. Os magos, os sábios, ninguém interpretava. Foi o sonho das vacas, as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. Nesse momento que Faraó está perturbado e ninguém conseguia resolver, o copeiro que estava ali ao lado de Faraó, ele lembra de José, falou assim, aí ele fala com Faraó, olha, tem um rapaz lá na prisão e ele sabe interpretar sonhos. E aí Faraó manda chamar José. Então olha só que coisa interessante, aí dali José já sai da prisão, interpreta o sonho de Faraó e vai para o trono, e vai servir ali a Faraó, e ele torna-se o segundo no trono junto com Faraó. Então a gente aprende muita coisa, né? Uma história de superação incrível com José, de resiliência. E outra coisa que a gente aprende também é que situações difíceis que você pode estar passando hoje, lugares difíceis e situações difíceis, você pode estar fazendo conexões que no futuro vão te abençoar. Em algum momento alguém vai se lembrar de você e te conheceu no seu pior momento. Conheceu, talvez você estava no ponto mais baixo da sua história, porque foi assim que aconteceu com José. E que Deus possa nos fortalecer e que a gente possa ter a graça, a sabedoria e a coragem para sempre dar a volta por cima. Um abração a todos, tamo junto, até depois do fim.